Imagina só, teve um momento em que o mundo inteiro literalmente prendeu a respiração. Um passo em falso e era o fim. Pois é, hoje a gente vai mergulhar a fundo na crise dos mísseis de Cuba. Aquele confronto de 13 dias que, por muito pouco, não mergulhou o planeta numa guerra nuclear total. Foram exatamente 13 dias, em outubro de 1962, em que o relógio do apocalipse parecia travado, prestes a bater meia-noite. No dia 16 ao 28, cada decisão, cada movimento, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, podia ser o último. Era um jogo mortal de poder e intimidação. E não é exagero dizer isso, não. Foi o mais perto que a humanidade já chegou do abismo. Um piscar de olhos errado, uma ordem mal interpretada, e o mundo que a gente conhece simplesmente deixaria de existir. Esse foi, sem dúvida, o ápice da Guerra Fria, um verdadeiro teste de nervos, com o destino de todos nós na balança. Mas para a gente entender como chegamos nesse ponto de quase não retorno, a gente precisa voltar um pouquinho. O ano era 1962. O mundo estava completamente dividido e a Guerra Fria estava assim pegando fogo. Cada lado jurava que estava lutando pela alma da humanidade e o menor deslize podia ser fatal. E bem no centro desse furacão todo tinha uma pequena ilha no Caribe, Cuba. A crise, como essa citação deixa bem claro, era muito mais que uma simples disputa militar. Era uma batalha por influência, por ideologia e, no fim das contas, pela própria sobrevivência. A ameaça era real, sabe, e imediata. De Cuba, os mísseis soviéticos podiam simplesmente apagar Washington do mapa em questão de minutos. Para os Estados Unidos, isso era uma vulnerabilidade que eles nunca tinham sentido antes. Mudou completamente as regras do jogo estratégico da Guerra Fria. Mas como é que o mundo chegou nesse ponto tão crítico? Bom, a crise não apareceu do nada. Ela foi o clímax de anos e anos de desconfiança e de provocações de ambos os lados. Vamos dar uma olhada nos eventos que prepararam o terreno para esse confronto. Olha, o estopim de tudo isso foi lá em 1959, com a Revolução Cubana. Pensa bem, um governo socialista a menos de 150 quilômetros da Flórida. Para os Estados Unidos, isso era inaceitável. Aí veio a tentativa de invasão da Baía dos Porcos, em 61, que foi um desastre e só serviu para jogar Cuba de vez nos braços da União Soviética. E para botar mais lenha na fogueira, os Estados Unidos já tinham seus próprios mísseis nucleares na Turquia e na Itália, bem na cara da URSS. Então, a resposta do líder soviético, Khrushchev, foi uma jogada extremamente ousada: levar a ameaça nuclear para o quintal dos americanos. Para a União Soviética, a lógica era simples. Colocar mísseis em Cuba era uma questão de equilíbrio estratégico. Era uma resposta direta aos mísseis americanos em suas fronteiras. E, claro, uma forma de proteger seu novo e importante aliado cubano. O problema é que cada superpotência se via como a defensora da paz e viu o outro como o grande agressor. Só que segredos dessa magnitude não costumam durar muito, né? A descoberta dos mísseis em Cuba foi o que deu início a uma reação em cadeia que abalou Washington e deixou o mundo inteiro em alerta máximo. No dia 14 de outubro de 1962, um avião espião americano, um U-2, tira fotos que mudariam a história. E as imagens eram claras, aterrorizantes: bases de mísseis soviéticos em plena construção em solo cubano. Para o presidente Kennedy, a notícia foi um soco no estômago. O tempo estava correndo, e muito rápido. Depois de dias de debates muito tensos, Kennedy decidiu qual seria a resposta. Não uma invasão, mas uma quarentena naval em volta de Cuba. E a escolha da palavra aqui foi fundamental. Bloqueio é um ato de guerra. Quarentena era uma demonstração de força, claro, mas que deixava uma portinha aberta para a diplomacia. Só que para Moscou e para Havana, essa diferença de palavras não importava nem um pouco. A tal quarentena foi vista como um ato de guerra disfarçado, uma clara violação do direito internacional. A tensão no Caribe explodiu, com navios e submarinos soviéticos navegando direto para a linha de bloqueio americana. E toda essa escalada de tensão chegou ao seu ponto máximo no dia mais sombrio da crise, o chamado Sábado Negro. Foi um dia em que a diplomacia parecia não ter mais o que fazer e a guerra parecia a única saída possível. No dia 27 de outubro, a pergunta era muito simples e, ao mesmo tempo, apavorante. Será que o sol ia se pôr em um mundo em paz ou num mundo em chamas? O destino de toda a humanidade estava por um fio. O Sábado Negro foi uma sucessão de quase desastres. Primeiro, um avião espião americano foi abatido sobre Cuba. E aí a pressão sobre Kennedy para revidar com força total ficou gigantesca.
Mas o pior, o que quase ninguém soube na hora, aconteceu no mar. Um submarino soviético, cercado por navios americanos, esteve a um passo, a um único voto de lançar um torpedo nuclear. Isso só não aconteceu por causa da coragem de um oficial, Vasily Arkhipov. O mundo, sem saber, foi salvo por uma decisão individual, ali, no calor do momento. Enquanto o mundo todo temia o pior, nos bastidores, uma corrida desesperada contra o tempo acontecia. A diplomacia, em seu momento mais crítico, buscava uma saída, qualquer saída que fosse pacífica. E a paz veio, mas veio através de um acordo com duas partes, uma pública e outra secreta. Publicamente, a União Soviética tiraria os mísseis de Cuba e, em troca, os Estados Unidos prometiam não invadir a ilha. Mas, secretamente, os EUA também concordaram em tirar mais para frente os seus mísseis da Turquia e da Itália. Foi uma solução que permitiu que os dois líderes salvassem as aparências e declarassem vitória. A comunicação direta entre Kennedy e Khrushchev, por mais tensa que tenha sido, foi a chave para evitar o desastre. Longe dos ouvidos dos generais mais exaltados, os dois líderes conseguiram achar um terreno comum e deram um passo para trás do precipício. A crise dos mísseis acabou, mas os efeitos dela são sentidos até hoje. O mundo aprendeu uma lição muito dura e inesquecível. Uma lição que redefiniu completamente a Guerra Fria e as relações internacionais. As consequências vieram logo em seguida e duram até hoje. A famosa linha vermelha, um telefone direto entre Washington e Moscou, foi criada para evitar mal-entendidos. Novos tratados de controle de armas começaram a surgir. Em Cuba, o regime de Castro se fortaleceu ainda mais. E politicamente, enquanto Kennedy saiu da crise visto como um grande estadista, Khrushchev começou a perder poder, o que acabou levando à sua deposição 2 anos depois. No fim das contas, a crise foi um lembrete brutal de como a paz era frágil na era nuclear. Aquela ideia de destruição mútua assegurada deixou de ser só uma teoria e se tornou uma possibilidade real, palpável. E isso forçou as superpotências a repensar totalmente a sua rivalidade. E no final, fica a pergunta: será que a gente foi salvo pela genialidade diplomática do Kennedy e do Khrushchev? Ou foi pura e simples sorte? Sorte como a decisão de um único oficial num submarino soviético. A verdade talvez esteja em algum lugar no meio disso tudo. Um lembrete de que a história, em seus momentos mais cruciais, é sempre essa dança delicada entre a razão e o acaso.